Olá, dando continuidade à nossa série sobre capacitores e indutores, mais especificamente agora estamos estudando os capacitores. Hoje vamos falar sobre a associação de capacitores. No caso, a associação em série e paralelo de capacitores com o objetivo de encontrar uma capacitância equivalente que defina um determinado circuito. Vamos para uma breve contextualização. A gente sabe dos circuitos resistivos estudados até aqui que a associação série-paralelo ela é uma poderosa ferramenta para a redução de circuitos. Ou seja, caso a gente tenha um circuito em que é possível identificar no seu arranjo que existem resistores em série e paralelo, podemos facilmente aplicar as equações de associação série-paralelo e reduzir aquele circuito a um circuito equivalente que representa o mesmo circuito original, só que muito mais simplificado em termos de quantidade de elementos. E essa técnica de redução de circuitos, ela pode ser estendida para ligações série paralelo de capacitores, que são encontradas algumas vezes. Nesse caso, a gente vai querer substituir esses capacitores, essa determinada quantidade de capacitores, por um único capacitor equivalente, C equivalente, capacitância equivalente, CEQ. Então vamos lá, vamos deduzir a associação em paralelo para capacitores. No caso da associação em paralelo, o que queremos é, por exemplo, num circuito desse tipo, em que há capacitores em paralelo. Aqui a gente definiu uma certa quantidade N de capacitores. Então, temos o C1, C2, C3 até o Cn. Em cada um desses capacitores flui uma determinada corrente. Afinal de contas, eles estão em paralelo. Então, a tensão entre seus terminais é a mesma. Nesse caso, V. Mas a corrente que passa por cada um deles é diferente. Então, o que a gente quer, no final das contas, é reduzir esse circuito a um circuito desse tipo. Apenas com a fonte de corrente, né, nesse caso, mas que também podia ser uma fonte de tensão, em série com um único capacitor equivalente, chamado de C aqui, que vai, obviamente, apresentar a mesma tensão original dos capacitores que originalmente estavam em paralelo. Então, como é que a gente define quem é C aqui? Vamos por uma análise um pouco mais básica. A gente sabe, pela lei dos nós, que essa corrente I, que alimenta o circuito, ela é dada pela soma de todas as correntes que fluem por cada um dos trechos do circuito. Então, I vai ser igual a I1 mais I2 mais I3, mais todos os outros capacitores que estiverem em paralelo, mais o último capacitor que estiver em paralelo, IN. Porém, a gente sabe, da aula anterior, inclusive sobre introdução sobre capacitores, de que a corrente em um capacitor K, ele é dado pela capacitância desse capacitor, multiplicada pela taxa de variação entre tensão em função do tempo. Então, a gente pode substituir cada um dessas correntes que fluem pelo capacitor e deixá-las no formato dessa equação. Então, o I1 ele vai ser dado por um C1 vezes dV/dt, o I2 vai ser um C2 vezes dV/dt e assim sucessivamente. Nesse caso, as únicas grandezas que se alteram são os valores das capacitâncias. Afinal de contas, todos os capacitores estão sobre a mesma tensão. Então, por isso que todos os capacitores apresentam um dV único. Então, a gente pode isolar a variável dV/dt dessa equação aqui inteira e deixá-la em evidência, né? Multiplicada pela somatória de todas as capacitâncias. Esse somatório aqui nada mais significa do que o somatório de C1, C2, C3 até Cn. Então, o somatório de todas as capacitâncias, tudo isso multiplicado por dV/dt, vai ser um determinado C equivalente dV/dt. E esse C equivalente é justamente a soma de todas as capacitâncias. Então, eu posso concluir, por essa análise simples,
de que a capacitância equivalente de N capacitores ligados em paralelo é a soma de suas capacitâncias individuais. Muito parecido com a equação que define a resistência equivalente de resistores em série. É só lembrar que, para capacitores em paralelo, a equação que define a associação para encontrar uma capacitância equivalente é uma equação muito parecida, do mesmo formato que a equação para encontrar a resistência equivalente de resistores em série. E agora vamos para a associação em série. No caso da associação em série, teríamos uma quantidade N de capacitores, os quais cada um apresenta uma tensão específica e flui uma mesma corrente por todos esses capacitores. Nesse caso, queremos também encontrar um circuito equivalente desse formato, em que existe um único capacitância equivalente com uma única tensão e que passa a mesma corrente que fluía no circuito original por ele. Nesse caso, pela lei das malhas, eu posso aferir que V, a tensão da fonte, ela é dada pela soma de todas as tensões em cada um dos capacitores, V1, V2, V3 até Vn. Só que para capacitores, como vimos na aula passada também, a tensão no capacitor K ele é dado por 1 sobre a capacitância K do capacitor que está sendo analisado, multiplicado pela integral da função da corrente com relação ao tempo, mais uma tensão inicial no tempo inicial t0. E essa integral ela tem os limites de integração de um tempo inicial t0 até um tempo final t. Portanto, se a gente for substituir cada um dessas expressões V1, V2, V3 por essa expressão aqui, teríamos que o V ele é dado por V1, que no caso seria isso tudo aqui, aplicando essa equação ao caso de V1, V2, que seria aplicar essa equação ao caso de V2, até o Vn. E aí, obviamente, teremos também um termo comum entre todos os termos V1, V2, V3, Vn, que é justamente essa integral aqui. Então, caso colocássemos essa integral inteira, que é o termo em comum, em evidência, multiplicaríamos toda essa integral pela somatória dos inversos de cada uma das capacitâncias. 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 até 1 sobre Cn. E isso aqui, no final das contas, vai ser igual a um determinado valor de capacitância, 1 sobre C equivalente. De forma que esse C1 sobre C equivalente é justamente a soma de todos esses termos, né? Então, a capacitância equivalente dos capacitores associados em série é o inverso da soma dos inversos das capacitâncias individuais, justamente de uma forma idêntica à associação em paralelo para resistores. Então, é só lembrar que no caso da capacitância, as relações de associação elas se dão de formas opostas com relação às formas de associação dos resistores. E aqui, um caso, para um caso em que tem apenas 2 capacitores em série, a mesma relação vale para a expressão para 2 resistores em paralelo. Ou seja, no caso de 2 capacitores em série, a capacitância equivalente deles é dada pela multiplicação entre os dois, dividido pela soma entre os dois. Isso facilita na hora de resolver uma capacitância equivalente contendo apenas 2 elementos, para que não precise fazer uma equação desse tipo aqui, né, que é um pouco mais difícil de ser resolvida. Então vamos para um exemplo para fixar esses conceitos apresentados. Temos um circuito contendo apenas capacitores e queremos descobrir a capacitância equivalente vista pelos terminais AB. Nesse caso, vamos por partes. Esses capacitores de 20 microfarad e 5 microfarad estão em série. Então, lembrando, a expressão para encontrar a equivalência de capacitores em série é parecida com a expressão para encontrar a resistência equivalente em paralelo. Então, eu multiplico 20 por 5, dividido por 20 mais 5. Ou eu poderia aplicar a equação 1 sobre capacitância equivalente é igual a 1 sobre 5
mais 1 sobre 20. De ambas as formas, eu iria encontrar que a capacitância equivalente entre esses dois elementos é 4 microfarad. E aí vai ter um capacitor de 4 microfarad que vai estar em paralelo com a capacitância de 6 microfarad, que, por sua vez, vai estar em paralelo também com a capacitância de 20 microfarad. Então, eu posso associar o paralelo dessa capacitância de 4 microfarad com 6 com 20. Capacitância em paralelo, o equivalente, basta somar todas as capacitâncias. Então, no final das contas, a capacitância equivalente nesse terminal aqui seria 4 mais 6 mais 20, que seria 30 microfarad. Então, no final das contas, eu teria um único capacitor de 30 microfarad aqui, em série com um de 60 microfarad. Então, eu teria ainda dois capacitores em série. Capacitores em série, basta aplicar a equação, teria um de 30 em série com um de 60, 30 vezes 60 dividido por 30 mais 60, vai dar 20. Então, a capacitância equivalente vista pelos terminais AB é de 20 microfarad. Então, é isso, pessoal. Na próxima aula, vamos ver sobre os indutores e sobre a associação de indutores, num esquema muito parecido com o que trabalhamos no caso dos capacitores. Bons estudos e até a próxima.